Gente, é com muito prazer que a Fundação Luiz Almeida Marins Filho, dentro do foco de ensinar a aprender, decidiu, pelo seu conselho, realizar um vídeo, um filme documentário sobre Sorocaba e o tropeirismo, esse ciclo importante da história do Brasil, pouco estudado e pouco conhecido. E nós convidamos o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais renomados estudiosos do tropeirismo no Brasil, para compor este documentário. Então eu peço a vocês toda a atenção, né? Eu quero desde já agradecer o jornalista Sérgio Coelho de Oliveira pela sua disponibilidade, né? Agradecer também a Fixar Filmes, né? Através do Carlos, para que a gente possa cada vez mais divulgar a história do Brasil, ensinando as crianças a aprender. Fiquem então com esse documentário que vale a pena a gente conhecer com mais profundidade. O tropeirismo é um ciclo da economia do Brasil, da história econômica do Brasil. O pessoal às vezes confunde muito tropeirismo com andar a cavalo só, tropeirismo com botar um chapéu de cowboy, um lenço no pescoço e sair andando a cavalo por aí. Confunde tropeirismo com folclore, com cururu, com viola. Não é, não é. Tem tudo isso. Existe o folclore dentro do tropeirismo, mas o tropeirismo é uma economia. Como hoje o Brasil depende muito dos caminhoneiros e das estradas para circular toda a riqueza, toda a economia, naquele tempo, quando não tinha estrada, quando não tínhamos ponte, como não tínhamos nada, apenas um vasto país nascendo, naquele tempo nós dependíamos do burro, da mula, como meio de transporte mais seguro. Tínhamos outros, tínhamos do cavalo, mas o cavalo é pouco resistente, carrega pouco peso. Nós tínhamos o carro de boi, mas o carro de boi só anda na estrada. Não tinha estrada, não podia ter carro de boi em grandes distâncias. Em pequenas, sim, de grandes não. E onde tinha rio navegável, você tinha ainda o barco. Então a mula era o campeão, ou a campeã. Dela dependia o transporte. Por quê? Porque ela subia morro, ela descia morro, ela nadava no rio, ela aguentava 120, 130 quilos de carga, o que o cavalo não aguenta, e o carro de boi aguenta até mais, porque é mais amplo e tal, mas ele é lento demais, ele tem que ter estrada e tal. Então, o grande elemento da problemática, para a solução da problemática de transporte, era o muar, ou seja, o burro e a mula. Para começar a falar de muar, né, a gente precisa entender de onde ele vem. Os muares, eles são uma subespécie, vamos assim dizer, eles são híbridos. Eles são resultados de um cruzamento de duas espécies, tá? Do equino e do asinino. Os equinos são cavalos e éguas, e os asininos são jumentos e jumentas. Então, quando a gente coloca o cruzamento de um asinino macho com um equino fêmea, né, nós temos o híbrido, que seria o muar, ou mula ou burro. Se for fêmea é mula, se for macho é burro. Portanto, esses animais eles não se reproduzem, por isso que eles são híbridos. E a característica grande deles é que os asininos, que os muares, eles têm as extremidades do pai, né, e a forma da mãe. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que as extremidades, no caso, seriam, né, orelhas, tá, dorso e cascos. Então, assim, o pai, de uma mula, no caso, seriam os asininos, tem orelhas grandes, cascos pequenos, né,
e a linha de Dorso que tem uma faixa crucial. E os equinos, eles são as formas, né? Então, como a mãe, né, é a forma do muar. Você pega as extremidades do pai e o tamanho da mãe. Então, por isso que ele sai maior, né, do que os asininos e, às vezes, um pouco menor do que os equinos. Não necessariamente nessa ordem, porque eu já vi muito muar, né, que hoje em dia são bem alimentados, então eles acabam crescendo, né, e ficam do tamanho dos equinos, ou às vezes até maior. Isso depende muito de raça, né? Dependendo de uma raça que seja dos equinos que sejam grandes, com certeza os muares também vão ser grandes. Essa é a grande diferença. O primeiro país a precisar da mula foi a Bolívia. Ela encontrou um grande veio de prata, a maior mina de prata que você tem história no mundo, e era nos Andes, e com muita dificuldade de transporte. Então botou os índios da época. Os índios começaram a morrer, houve gritaria, porque estava morrendo muito índio. Então, tiraram a carga do índio e passaram para as lhamas. Daí as lhamas começaram a morrer, não aguentavam, caíam nos precipícios, muito peso e tal. Até que um espanhol falou assim, mas nós temos a solução lá na Espanha, nas nossas montanhas, nos Alpes, nós trabalhamos com a mula, ela dá conta do recado, ela nada nos rios, ela sobe a montanha, ela desce a montanha, ela tem umas particularidades no casco e na própria estrutura dela que facilita esse tipo de trabalho que os outros animais não têm. Então vamos trazer a mula aqui para a Espanha, para a América Espanhola. E trouxeram. Lá por volta de 1720, vamos falar 1750, começou a decadência das minas de prata de Potosí, que é o lugar na Bolívia. E as mulas começaram a ficar ociosas. Enquanto isso, estoura a exploração, o ciclo do ouro em Minas Gerais, que estava também precisando de mula. Você tinha ouro, você tinha pedras preciosas, mas não tinha o que comer. Um índio, para levar um saco de feijão de São Paulo, que era um dos centros abastecedores, até as minas, levava 2 meses. Imagina o preço que chegava isso lá. E em relação ao Nordeste para lá, a mesma coisa. Então, foi quando um bandeirante paulista falou assim, por que nós não levamos as mulas ociosas do Pampa Gaúcho, do Pampa Argentino, não levamos para São Paulo, para Minas Gerais, para resolver o problema da carência que está ocorrendo lá. É aí, então, que começa a história do tropeirismo. O que é o tropeirismo? É o transporte de manadas de burros, de mulas criadas no sul do país, na Argentina também, é o transporte desses animais para São Paulo, para Minas Gerais. Eu digo São Paulo porque ela vai fazer escala em Sorocaba. Então é de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Sorocaba. Em Sorocaba, o Brasil inteiro vem a Sorocaba comprar todas essas mulas que vão servir para agricultura, que vão servir para transporte na cidade, para transporte entre as cidades, entre as regiões do litoral para o interior, do interior para o litoral. Então o tropeirismo vem a ser isso, a condução dessas mulas que estavam lá ociosas para o Brasil Central, na verdade, que estava precisando delas. Uma coisa assim, que é importante saber, antes de a gente continuar, a tropa, existem 2 tipos de tropa. A tropa solta, ou chucra, e a tropa arreada, ou cargueira. O que é solta ou chucra? É a tropa em que a mercadoria é a mula. Então eles vão trazer 1000 mulas numa tropa do Rio Grande do Sul para Sorocaba. Elas vêm sozinhas, elas vêm soltas.
elas vão ser compradas e domadas aqui em Sorocaba ou para onde for. Então, essa é a tropa solta ou chucra, que Sorocaba foi o grande centro do Brasil inteiro. Além da tropa chucra, que é aquela em que a mercadoria é o animal, nós tínhamos a tropa cargueira, que a tropa cargueira é própria do Brasil inteiro. Não é só de Viamão a Sorocaba, que é o grande, né, a grande história da tropa. Não, tem a tropa cargueira, que é de todo o Brasil. Onde tem uma produção, onde tem uma coisa para ser consumida, está a tropa cargueira. Então, do litoral para o interior, do interior para o litoral, do sítio para a cidade, da cidade para o sítio, do campo de plantação para a fazenda, para os paióis. Então, a tropa cargueira, inclusive, ela tem uma imagem mais popular do que a solta. Você acha na ilustração dos livros, das revistas, dos jornais, você vê bastante a tropa cargueira. São raras as fotos da grande tropa arreada, da grande tropa solta, da grande tropa chucra. Então, a razão é essa, é porque existe ainda hoje no Brasil a tropa cargueira. Ela não está extinta. Tem regiões no Nordeste, tem regiões nas Minas Gerais e tem regiões também no Sul que ainda usam, para as regiões montanhosas e de difícil acesso, ainda usam a mula como transporte. E essa, então, é a mula cargueira. Então, você vê uma tropa arreada de 100 animais valeria por um caminhão. Então, essa mais ou menos é a visão geral do que foi o movimento tropeiro e do que é o tropeirismo. O burro e a mula, né, como acho que a grande maioria das pessoas já sabem, foram animais que ajudaram a construir o Brasil, né? Eu diria até que o mundo, mas o Brasil com certeza que a gente sabe a história. E a importância desses moares nos dias de hoje é que eles estão tão atualizados como antes, né? Apesar de parecer que não, né? Mas eles estão muito presentes aí na vida dos brasileiros, né? Principalmente no pessoal que gosta de fazer cavalgada, pessoal que gosta de uma prova de marcha. Então os moares estão bem ativos aí no mercado hoje em dia. O tropeirismo, ele tem dois personagens básicos, que são o homem, o tropeiro, e a mula, o burro. O homem, ele é tanto o cara que vai chefiando a tropa, o dono da tropa, como os peões encarregados das diversas atividades, de curar o animal, dirigir o animal na frente, o cozinheiro, que vai sempre na frente, ele chega antes para preparar a comida para o pessoal que vem atrás. E tem um personagem assim muito simpático na feira, que é o madrinheiro. Mas geralmente é um menino dos seus 14 anos, 12, 14 anos, que está sendo iniciado na vida tropeira, e ele vai acompanhando sempre o cozinheiro. E o animal dele é uma égua. A égua é o único equino que faz parte da tropa, então seria o terceiro personagem da tropa. A égua que vem a ser a madrinha da tropa. E o que é a madrinha da tropa? A égua. Vamos falar primeiro do burro e da mula. O burro e a mula são elementos criados pelo homem. Não existe burro nem mula na natureza. O homem desenvolveu esse animal no cruzamento do jumento com a égua, ou melhor, do asinino com o equino, e criou esse novo tipo de animal que se chama burro e mula. O burro e a mula têm as características da égua pelo tamanho, pelo porte, até pela beleza, e a força do jumento. Então, esses dois elementos unidos deram um animal que o homem considerou ideal para transporte, que é a mula e o burro. Você não tem mulinha, você não tem burrinho. Eles não dão cria, eles não produzem, eles são estéreis.
Então, esse é o elemento. E quem é a mãe dos burros e das mulas? É a égua. Então, existe uma certa afetividade entre os burros e as éguas. Por isso que em toda a tropa tem uma égua madrinha, porque os burros e as mulas acompanham a égua. De madrugada, o tropeiro vai recolher no pasto os animais para continuar a viagem. Ele põe na frente uma égua que vai com um cencerro, e esse cencerro vai atraindo todos os animais e se forma a tropa para ir embora. Então esse é um papel muito importante que esse personagem chamado égua madrinha exerce na tropa. Então você vê, nós temos o tropeiro, né, com todas as variantes de atividade, temos o burro e a mula, e temos a égua madrinha. Esses são os personagens básicos de uma tropa, de uma tropeada. Os muares, né, eles são animais híbridos, que eles nascem do cruzamento de duas espécies, dos equinos e dos asininos. E, né, no tropeirismo, ele era muito usado para animal de carga, né, animal para serviço, né. Então, assim, eles tinham um pouco da agilidade do cavalo, né, do equino, e um pouco do marasmo dos asininos, né. Então ele foi uma junção de duas funções que foram primordiais, né, para a construção aí do nosso Brasil. Ou seja, são animais que são mais resistentes, são animais que são mais obedientes, e são animais que são mais cautelosos, né. Eles têm um poder de percepção assim muito grande, né, em relação ao perigo. Então eles têm uma facilidade muito grande de atravessar montanhas, né, penhascos, enfim, né, pelo fato do casco ser menor, né, então eles têm uma agilidade maior em carregar peso nessas áreas montanhosas aí. O burro é um animal muito especial, falando em termos de transporte, porque ele quando foi desenvolvido há milhares de anos, se considerou que ele tivesse força, energia superior aos outros animais, porque os outros já existiam, já estavam aí, e tinha que criar um especial. E nesse cruzamento desse especial, entrou a força do jumento. O jumento é um animal forte, é pequeno tal, mas ele é forte, ele carrega muito peso, e pegou a estrutura de uma égua, de um equino, de um cavalo. O porte, até um pouco da beleza, um pouco da andadura. Então, o burro e a mula são, na verdade, uma seleção das virtudes do jumento e do cavalo. Daí nós temos, então, um animal forte, que transporta 160 quilos no lombo, um animal que sobe montanha e desce montanha com uma facilidade incrível, o que o cavalo não faz, o que o boi não faz. O burro tem um casco bem adequado a esse tipo de trabalho. Ele carrega 120 quilos, que o cavalo não carrega, e ele carrega durante uma distância muito grande, que o cavalo também não suporta. Hoje em dia, por exemplo, o cara tem uma fazenda que precisa andar 10, 15 quilômetros por dia para cuidar do gado. O cavalo não suporta esse tranco, mas a mula sim. Então a mula tem sido muito usado nas grandes extensões, nas fazendas muito, muito amplas, até hoje ainda. Apesar desses animais serem estéreos, tá? A produção hoje em dia, nos dias de hoje, ela é muito, mas muito maior do que antes. Eu acredito nisso, porque existem muitos criadores no Brasil inteiro e trabalhando, né, com o melhoramento genético desses animais. Ou seja, né, trazendo boas linhagens de jumentos, né, principalmente da raça pega, que é uma raça que é muito difundida aqui no Brasil, e também, né, trabalhando nas linhagens dos equinos, ou seja, nas éguas, nas matrizes. Então, assim, existem criadores espalhados no Brasil inteiro, tá? Os lugares que mais a gente encontra, hoje é difícil de falar um
uma região X, né, que seja mais forte, mas Minas é um berço muito forte, São Paulo é um berço muito forte, Goiás está muito forte nisso também, descendo já para o sul, né, Paraná, já tem muita gente criando, enfim, no Brasil todo, né, tem gente fazendo os muares, né, fazendo cruzamento aí dos asininos com os equinos, e isso com muita mestria, né, porque antes, né, no passado, como eram animais somente para serviço, esses animais eram colocados em qualquer éguas, assim, não tinha muita linhagem, então assim, como eram animais de serviço, quanto mais nascesse, melhor, tá? Hoje em dia, a gente também se preocupa, quanto mais nascer, melhor, só que hoje com um pouco mais de trabalho genético em cima, tá? Buscando docilidade, buscando andamento, buscando beleza, né? Procurando os melhores jumentos, com as melhores éguas. Então a gente consegue ter uma qualidade, né? Um salto de qualidade muito grande do passado para hoje. Tá? E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais, isso é só o começo que está acontecendo na atualidade. Eu acredito que futuramente a gente venha ter aí uma surpresa bem salutar, né, bem melhor do que a gente tem hoje. Por que isso? Porque todo mundo está trabalhando para melhorar a genética. Então esses animais hoje, eles não são usados somente para trabalho, né? E como eu falei, são usados para lazer. Né? E todo mundo quer um animal bonito, todo mundo quer um animal cômodo, todo mundo quer um animal manso, né? Que você possa montar e desfrutar, né, de uma comodidade legal, de momentos especiais. E isso só é possível com a docilidade, né? Cruzando aí o melhor jumento e com a melhor égua e sempre buscando essa produção aqui. Vocês imaginem hoje, quando nós pensamos em ir para São Paulo, que tem ônibus que faz em 1 hora Sorocaba-São Paulo. Imagine naquele tempo que levava uma semana. Um homem sentado num burro, sentado numa mula, ou mesmo num cavalo, para fazer essa distância de 100 quilômetros hoje que nos separam de São Paulo, levava quase uma semana essa viagem. Então, agora você jogue isso para Rio Grande do Sul, Sorocaba. Nós temos aí mais de 1.000 quilômetros. Sujeito a chuva, sujeito a sol. Não existia casa, não existia hotel, não existia nada. Eles dormiam embaixo das árvores. A cama era o arreio que eles tiravam da mula, do cavalo, eles punham no chão e dormiam em cima disso. Existe uma peça no arreame da mula tropeira, da mula cargueira, que se chama ligal. O caipira fala ligar. O ligal seria um encerado. Depois que está toda a mercadoria acomodada, é um couro de boi do tamanho de um boi, cobre tudo e é o ligal. Quando ele chega embaixo da árvore à noitezinha que eles vão dormir, eles pegam o ligal e põem no chão, como se fosse um tapete. Em cima eles põem a sela, que é travesseiro, o bacheiro, que é coberta, e eles dormem assim. No caso de chuva, o ligal vai ser uma cobertura e eles dormem em cima do bacheiro, do arreio, enfim. E o ligal, então, torna-se uma cobertura. Essa viagem, então, dura em torno de 70 dias, 80 dias, dependendo do tempo. Se é tempo chuvoso, dura muito mais. Se ocorre um incidente na viagem, por exemplo, uma doença, é muito mais. E outro problema que nós temos que considerar, importante, é o risco que tem esse pessoal viajando tanto tempo sozinho na estrada. Tem índio, tem bandido, ladrão, tinha ladrão de cavalo, já de bula na época, doenças, certo? Então, era um período difícil. A alimentação, você não tinha como levar a alimentação para 60 dias, 70 dias, ainda que seja uma tropa, uma equipe, uma comitiva de 10, 12 pessoas. É muita coisa. Então, a comida era feijão,
farinha, arroz, de vez em quando, arroz não era nem sempre, café e todo dia a mesma coisa. Nas paradas, tinha algumas paradas maiores, por exemplo, acabava a carne, tinha que parar num sítio, numa fazenda, abater mais um gado, continuar. Então, às vezes, dava uma melhorada. Então, dessa história toda da alimentação durante a viagem dos tropeiros, surgiu o feijão tropeiro. Na realidade, nos autores mais antigos, eles não chamam de feijão tropeiro. Eu acho até que o feijão tropeiro é uma denominação mais moderna. Eles chamam de feijão de caldeirão. Então, todos os cronistas da época que escreveram sobre tropeirismo na época, eles falam do feijão de caldeirão. Por quê? Porque era um caldeirão que ficava na trempe, trempe era aonde se fazia o fogo, e tudo acontecia no caldeirão. O feijão era cozinhado no caldeirão, e recebia então depois um pouco de gordura, que é o toicinho, o torresmo, tal, para dar e em seguida a farinha. Então, esse chamava feijão de caldeirão, que se transformou no feijão tropeiro da culinária paulista, da culinária mineira, mas é já sofisticado, né? Já tem outros elementos que você pode ter no supermercado que não tinha na época, né? O pessoal costuma falar, né, que os burros e mulas são animais teimosos, né, e na verdade não é bem assim que funciona, né. Esses animais, eles têm um poder de percepção muito grande, de preservação de si mesmo. Então, assim, eles não são animais que empacam por qualquer motivo. Muito pelo contrário, né, eles são animais que eles têm, né, o poder de perceber, né, um perigo avante, um perigo à frente. Então esse lance de empacar é meio que lenda, né? Porque o pessoal tem essa noção, né, errônea de que o animal empaca, né, de que o burro e mula ele empaca. E na verdade não é isso que funciona, não é assim que funciona. Bom, eu vou dar um exemplo assim para desmistificar, né, esse lance do burro ser burro, que na verdade ele não é. Ele é mais inteligente do que o equino, né? Por conta do seu instinto de preservação. Se você tiver montado num equino, né, e correr em direção a um penhasco, né, quase que certeza que o equino ele vai tentar atravessar o penhasco se você tentar pular o penhasco com ele. E se você tiver com o muar, né, na mesma direção, correndo, né, na mesma velocidade, com certeza você vai parar, aliás, você não, o muar vai parar, né, na beira do penhasco e não vai arriscar a vida dele tentando pular o penhasco, porque ele tem esse instinto, né, de preservação, ele consegue perceber que aquilo é perigoso, então o que é perigoso para ele não vai fazer. Já o equino não, o equino ele não tem essa noção do perigo, né, então consequentemente ele vai acabar se matando aí, porque ele não tem essa percepção que o burro tem. O tropeirismo, por ser uma atividade assim de cunho nacional, ela atinge regiões quentes, regiões frias, com hábitos, com costumes e condições diferenciadas. Então, quem cria a mula no Rio Grande do Sul está acostumado com o frio, com aquela temperatura própria do Rio Grande do Sul. Quem vai precisar usar mula, vai precisar comprar mula, é do Nordeste. Então, ele é acostumado a temperaturas quentes. Então, o que aconteceu naturalmente? Não foi programado, não foi lei, não foi decreto. Naturalmente, o pessoal do Nordeste, do norte do país, vinha para Sorocaba, que era um clima agradável. O pessoal do Sul subia com a mulaiada para Sorocaba, porque era um clima agradável, e aqui se tornou, então, o grande mercado. É como se hoje se vendesse só caminhão em Sorocaba para todo o Brasil. Então, naquela época, Sorocaba vendia mulas e burros para todo o Brasil. Todo mundo vinha para cá se abastecer para transporte, para trabalho agrícola. Então, a Sorocaba aparece aí por ser uma cidade
assim, uma cidade de clima agradável, de clima médio para as duas regiões. Mas há outro fator ainda. Sorocaba, ela é o fim dos Campos Gerais, é o fim, vamos supor, dos Pampas, é o fim dos campos. Então o Brasil vem cheio de campos, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, até Sorocaba. Em Sorocaba você vai para Piedade, tem morro. Você vai para São Roque, tem morro. Você vai para Itu, tem morro. Você vai para Votorantim, tem morro. Votorantim é toda cheia de morro. Então, os campos terminam em Sorocaba. Então, aqui, toda a tropa vinha chegando e ficava invernada aqui nessa região que nós estamos, inclusive, que é entre Sorocaba, Araçoiaba, Capela do Alto, Votorantim, Salto de Pirapora. Aqui era o grande campo. Então, falo em Feira de Sorocaba, todo mundo fica pensando em barraquinha e tal. Não tinha barraquinha. Os animais ficavam aqui no campo, esperando serem vendidos na cidade. Na cidade o pessoal estava nos bares, nas ruas, no circo de cavalinho, no teatro, e lá iam discutindo o preço, até que saía um preço. O preço da cabeça este ano é 500 pau cada mula. Então estourou a feira, daí começam as vendas. Comprada, vendida a feira, eles vêm aqui na invernada, pegam 100 cabeças, 200 cabeças, levam, passam no registro de animais de Sorocaba, daí vem outro elemento que integra Sorocaba no tropeirismo. Um tipo de pedágio que existia no Rio Sorocaba, na Rua 15, que é a principal rua de Sorocaba, ali, o eixo. Ali tinha o registro dos animais. Todos os animais que vinham do sul e eram vendidos em Sorocaba passavam por essa ponte, que era a única ponte do século XVIII, era a única ponte que tinha por aqui, e nessa ponte, então, eles recolhiam o imposto. E é tão importante, eu vou dar um detalhe assim, bem para mostrar bem a importância desse registro de animais. Ele recolhia, em termos de imposto, mais dinheiro que a província de São Paulo. Ele arrecadou dinheiro no Imposto Novo uma vez em 1755, por aí, mas essa é essa data precisa. Lisboa foi arrasada por um terremoto. Ficou destruída, semi-destruída. Aonde foram buscar dinheiro para reconstruir Lisboa? No registro de animais na ponte do Rio Sorocaba. Criaram um imposto novo apenas para reconstrução de Lisboa. Mais tarde, o rei estava querendo colonizar uma região que hoje é Paraná, chamada Guarapuava. Por quê? Porque era uma região muito boa, de campos excelentes, e cobiçada pelos espanhóis. Os espanhóis viviam querendo invadir aquela região. Então, o rei cria uma expedição para colonizar Guarapuava, mas não tinha dinheiro. Onde vai pegar dinheiro? No posto de Sorocaba. Então, aí você mede a importância que Sorocaba e essa função de centro do comércio de muares do Brasil deu para a cidade. Tanto que Sorocaba passa de uma vila de 10 mil habitantes, 8 mil habitantes, para uma cidade que de repente vem indústria, de repente vem o trem, de repente Sorocaba se torna uma grande cidade, em função do tropeirismo e da tropa. Por que o muar ele é tão importante para o tropeirismo no Brasil? Foi no lombo desses bichos que tudo foi construído, né? Então, assim, mas por que o muar e não os equinos, e não os asininos, né? Na verdade, assim, eram muitas cavalgadas, né, tropeadas longas, então precisava ser um animal que tivesse resistência, que aguentasse peso, né, e que pudesse passar por lugares, né, com dificuldades, como montanhas, penhascos, trilhas, né, e o muar ele tem essa habilidade, ele tem um equilíbrio maior, né, ele consegue ter a percepção de poder passar numa trilha pequena,
ele tem o equilíbrio de carregar, né, um peso durante esse trajeto, e sem contar a resistência. Então, assim, eram feitas cavalgadas, tropeadas, como você queira achar a palavra correta aí. O fato é que eles andavam 1.000, 1.500 quilômetros, né, nessas viagens para poder trazer do sul para Sorocaba, né, e também ser distribuídos aqui de Sorocaba para toda a região aí do Brasil, né, para o norte, nordeste, enfim. Então teriam que ser animais com resistência e que aguentassem pesos. Por isso, né, que eles foram escolhidos, né. Então, na verdade, eu não diria que foram escolhidos, eram os animais que tinham a melhor, né, melhor condição de performance para poder fazer todo esse trajeto longe, né, e com maestria, digamos assim. Tem um historiador catarinense, ele é da cidade de Lages, que ele, escrevendo a história do tropeirismo, ele cita um detalhe curioso que se entende bem a importância de Sorocaba nesse momento. As cartas que eram escritas vinham assim: São Paulo de Sorocaba, e não Sorocaba de São Paulo. Isso está escrito no livro da história lá de Lages, que foi feita por esse cidadão. Então era isso mesmo, Sorocaba era conhecida. Tem um cientista francês, não, alemão, que quando ele chega ao Rio de Janeiro de volta à viagem pelo Brasil, ele vai aconselhar outros cientistas que vão começar a pesquisa no Brasil. Ele fala: vocês vão trabalhar? Não percam tempo, vão para Sorocaba, lá você tem os melhores tropeiros, lá você tem os melhores cavalos, as melhores mulas e as melhores orientações para vocês viajarem, pesquisar no Brasil. Quer dizer, era um cara de fora que veio aqui dando conselho para os novos. O grande, vamos falar prefeito para dar uma adaptada de história. O prefeito de Jundiaí, ele vivia de tropa. Então, todo ano, diz Saint-Hilaire que descreve isso, um cientista francês também. Diz Saint-Hilaire que todo ano esse prefeito aí de Jundiaí vinha a Sorocaba e comprava 1.000 burros para levar para lá, e chegando lá ele equipava e formava pequenas tropas de carga para levar mantimento para o Mato Grosso, para o Brasil Central, que estava em desenvolvimento. Então ele vivia disso todo ano. E esses animais que iam não voltavam, porque chegava, vendia a carne e vendia os animais também. Daí no ano seguinte ele voltava para Sorocaba e comprava. Então, você vê a importância que tinha Sorocaba no desenvolvimento do país. E essa importância, logicamente, redundou em benefício, em desenvolvimento para a cidade. Sorocaba se tornou um grande centro. Por exemplo, vou dar um dado que é fundamental. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar era um dos... O registro de animais ele era arrendado, como hoje o pedágio. O pedágio é arrendado, vem uma empresa tomar conta e tal. Naquele tempo também. E o Brigadeiro Tobias era um dos arrendatários do registro dos animais. Tanto assim que é ele e a família dele que dão o dinheiro do bolso para patrocinar a expedição de Guarapuava, enquanto não entrava o dinheiro da... Então se veja a importância que tinha a cidade no contexto da economia do país. Sorocaba era a tal cidade. Esse Brigadeiro Tobias, que eu falei que era um dos arrendatários, ele vai ser o quê? Governador de São Paulo, usando a expressão traduzida, né? Ele foi 2 vezes governador de São Paulo. Hoje para a gente ter um deputado, né, é uma dificuldade. E ele foi... Sorocaba, eu me lembro que eu fiz uma reportagem há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás,
mostrando que Sorocaba, no tempo das tropas, tinha 3 teatros. E na década de 60 não tinha nenhum. Foi quando mais ou menos eu fiz essa reportagem. Sorocaba, no tempo das tropas, construiu uma ferrovia de Sorocaba a São Paulo. A Estrada de Ferro Sorocabana, a Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro. Em 2 anos. Sorocaba. Hoje, na época, eu fazia a comparação, o prefeito da época estava tentando reformar um pontilhão dessa estrada com dinheiro emprestado do Banco Central e já demorava 4 anos já e não conseguia. Um pontilhão dessa estrada que fizemos em 2 anos. Então, a diferença é brutal. Então, Sorocaba, quando se torna uma cidade industrial, com ferrovia, com pontes, né? Pontes era uma novidade na época. É a cidade dos tropeiros, é a cidade construída pelo capital das tropas. Bom, hoje em dia, né, por mais que não pareça, né, com todo o progresso que existe, ainda os muares são usados para tração. Né? Existem muitos lugares, muitas regiões do Brasil aí que precisa-se desses animais para poder transportar. Por exemplo, em grandes plantações de eucaliptos, né, que nem sempre são plantadas no plano, às vezes são plantadas em regiões montanhosas, né, e é preciso de animais para poder trazer essas lenhas, né, para fazer a carga no caminhão, para a beira da estrada. Então, esses animais são muito usados ainda para trabalho, né? Obviamente que não tanto quanto no passado, porque hoje em dia nós temos as máquinas, né? Tratores, enfim, várias máquinas aí que fazem esse trabalho. Mas fora o trabalho hoje em dia, esses animais eles são usados muito para lazer, né? Lazer, esporte. Quando eu falo lazer, né, é para cavalgadas mesmo. Mas muita gente mesmo, assim, a grande maioria, né, das pessoas que vêm de grandes centros, eles usam o muar, né, não só os muares, os equinos também, mas os muares com grande relevância, para poder fazer passeios, né. Às vezes o cara tem na chácara para passear final de semana, ou o cara zela, né, por prazer, para poder fazer cavalgadas, romarias, desfiles em centros de cidade, enfim, é um animal que traz um benefício, né, de lazer para o proprietário. E isso não é pouco, é muita gente mesmo. E outros para esporte, né, esportes como prova de marcha, esportes como prova de tambor, prova de rédeas, que hoje está muito difundido, né. Em algumas regiões, por exemplo, são muito mais fortes do que em outras, mas no Brasil inteiro a gente encontra isso aí, animais para esporte. Com toda essa grandeza, o tropeirismo é um capítulo da história do Brasil um pouco esquecido, um pouco comentado. E uma das razões, no meu entender, uma das razões é técnica. De acordo com o que estabeleceram os historiadores e os entendidos de história, o tropeirismo não é um ciclo. O que foi importante foi o ciclo da cana-de-açúcar, foi o ciclo do café, foi o ciclo do ouro, foi o ciclo, eu não sei mais o quê. Por quê? Eram economias que tinham repercussão no mercado externo. Agora, o tropeirismo, que foi fundamental na mineração, que foi fundamental na produção do café, que foi fundamental no transporte do algodão, ela não é ciclo. Ela seria uma atividade coadjuvante, né? É auxiliar, não é o principal. Então, talvez por isso o tropeirismo está maltratado na historiografia nacional. Mas hoje você vê que isso está mudando um pouco. O sul do Brasil até Sorocaba, até São Paulo, hoje já se fala bastante do tropeiro, já se estuda bastante, já se escreve sobre o tropeirismo. Há um resgate hoje. Minas Gerais está começando também, já tem vários trabalhos produzidos em Minas Gerais a respeito do tropeirismo. Então, há um resgate.
E Sorocaba? Sorocaba tem uma dívida enorme com o tropeirismo. Eu acho que estava na hora de alguém pagar essa dívida. Eu falo isso, eu estudo o tropeirismo há 30 anos. Por várias razões. Primeiro porque meu bisavô era tropeiro, meu avô era tropeiro, meus tios eram tropeiros e meu pai nasceu numa fazenda tropeira no Rio Grande do Sul. Então eu tenho razões assim, familiares para ser um cara estudioso e tal. Sou sorocabano. Sorocaba é a capital do tropeirismo. O Brasil inteiro fala. No Sul você é recebido como rei. Ô, Sorocaba, Sorocaba, Sorocaba. Está faltando um pouco mais de vontade política de Sorocaba de usar essa força, de usar esse trabalho que é atribuído ao tropeiro. O tropeiro é uma figura, ele é um herói da história. Geralmente, quando eu vou falar nas escolas, eu começo contando que toda a história tem um herói, né? Todos os povos têm seus heróis, e incluo o tropeiro como um dos heróis. E ele é um herói sem rejeição. O Bandeirante é um senhor herói da história do Brasil, mas ele tem alguma rejeição porque ele matou índio, porque ele escravizou índio. Outras classes também que têm seus heróis, às vezes têm a rejeição. O tropeiro não tem rejeição. Não matou ninguém, não roubou de ninguém, atendia a todo mundo. O cara que vivia no mato lá, perdido, ele levava carta, trazia carta, levava remédio, trazia remédio, levava notícia. Então, é uma figura simpática. Então, não se entende por que não investir mais na sua imagem, na sua história, que não é a história de Sorocaba, é a história do Brasil. É a história de todos os povos que formaram a nossa nacionalidade. Então, você veja, essa pecha que os historiadores deram ao tropeirismo, de que é uma atividade subalterna, é uma atividade não importante, não tão importante quanto o ouro, não tão importante quanto o café, quanto a cana-de-açúcar, mas ela foi fundamental para que esses ciclos, chamados ciclos da história do Brasil, acontecessem. Já pensou o ouro ficar aí nas Minas Gerais? Não poder ir para o porto para ser mandado para a Europa? Para onde foi o ouro nosso? Foi para Portugal, foi para a Inglaterra, foi para a França. Já pensou se não existisse o transporte da cana, do açúcar, do café? Ficaria tudo no campo. A gente ia tomar muito café, bem doce, tomar muita pinga, né? Muita cana. Tudo isso foi viabilizado por causa do tropeiro. Foi ele que foi lá com o burrinho dele, carregou tudo isso, levava para a cidade e levava para o porto. Tem gente, por exemplo, está na história nossa que com a chegada do trem acabou o tropeirismo. Não é verdade. O trem chegou em 1870, vamos supor, e o tropeirismo teve importância até 1935 ainda. Então, quem é que abastecia as estações, levava a produção agrícola do campo? O trem não chegava no sítio, na fazenda. Tinha uma mula que pegava toda essa produção e trazia para a estação para embarcar, para levar para os grandes centros consumidores. Então, você vê, tudo isso aconteceu num período, eu acho que não existe ciclo histórico de tão longo período de duração quanto o do tropeirismo, que começa em 1733 e vai, dentro do meu conceito, até 1935. É porque o meu tio, que era tropeiro, eu entrevistei e fiz uma gravação com ele, eu e o Geraldo Bonadio, um outro historiador aqui de Sorocaba, eles disseram que em 1935, quando eles levaram a última tropa
do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, para a limpeza pública do Rio de Janeiro, nesse ano ele fala que tinha ainda cerca de 50 tropeiros que ainda trabalhavam. Então você veja, 50 tropeiros trazendo em média de 700 animais cada tropa, então nós tínhamos uma atividade razoável ainda em 1935. E há histórias que vão mais adiante. Eu fiz uma reportagem certa vez da ida de uma tropa de 900 animais do Rio Grande do Sul para a Grécia. Transformaram um navio em navio cargueiro, em navio, não era cargueiro que eles chamavam, curral. Transformaram um imenso curral para 900 animais. Por que isso? Porque os países como Itália, Grécia e Iugoslávia, que eram os três que estavam recebendo as mulas, estavam arrasados, não tinham estrada, não tinham ponte, não tinham nada. E a única condição para reverter esse quadro era trabalhar com mula. Então criou-se um escritório nos Estados Unidos para adquirir mulas no Brasil e na América, para levar, para resgatar esses povos que estavam sem estrada, sem nada. E a mula o que ia fazer? Ia transportar os caras, ela ia plantar, colher, transportar num país arrasado, em países arrasados. Então, esse daí foi um navio, e eu entrevistei o engenheiro agrônomo que conduziu essa tropa. Mas não foi a única. Nessa época foram mandados do Brasil para lá mais de 14 mil animais para atender às necessidades desses países destruídos pela guerra. Então, está precisando que nós resgatemos essa história e esse valor. Eu acho que o tropeiro é um dos grandes heróis da história do Brasil. Com todo o trabalho, com toda a luta que representou o tropeirismo, que representou o trabalho dos tropeiros, eles não são reconhecidos historicamente. Está na hora da escola, está na hora dos professores e das autoridades que têm o poder do mando resgatar essa figura do tropeiro. Ensinar as novas gerações, as crianças da escola, o que é essa figura? É uma figura simpática, não é uma figura assim assustadora. Ela é educadora até, né? Porque eles representaram, eles executaram um trabalho muito grande de desenvolvimento do Brasil, numa época em que o instrumental de desenvolvimento era tacanho, né? Então você ia construir uma cidade com uma mula, você ia construir uma estrada, a Sorocabana para ser construída, quem arrastou a terra e fez o túnel foi uma mula. Daí ela faz tudo isso, põe o trem e daí dá um chute nela, né? Não é legal. Então eu acho que está na mão da educação, dos agentes da educação, dos agentes públicos, o resgate dessa história, o resgate do valor do tropeirismo para a história nacional. Gente, como viram, a importância do ciclo do tropeirismo na história econômica do Brasil é fundamental. Então eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo, que leve para as crianças, que leve para as escolas, né, que faça tudo isso. Eu quero desde já, em nome da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, em meu nome, agradecer o Carlos Freitas da Fixar Filmes e principalmente o nosso grande e renomado jornalista Sérgio Coelho de Oliveira, um dos mais aprofundados estudiosos, né, do tropeirismo no Brasil. Sabe, esse ciclo do tropeirismo foi de uma importância muito grande para a nossa história e merece ser mais conhecido. Então, por favor, divulgue esse vídeo, né, para que todos nós brasileiros sintamos mais orgulho da nossa história. Um abraço.